Hoje trago ao canal do YouTube da Certform, Escola de Formação Prática, uma questão de fiscalidade. Vamos falar sobre IRC, em concreto, o regime simplificado de determinação do lucro tributável. Trata-se de uma matéria que saiu no último exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados e vamos também aproveitar e responder à questão de exame. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Vou começar por fazer a leitura da questão de exame, depois vamos falar sobre o regime simplificado e, finalmente, resolvemos essa mesma questão. A questão foi a questão número 33 do exame de avaliação profissional do dia 17 de junho de 2023. A Unlimited Parties Unipessoal Limitada é uma microempresa constituída em 2019 e que se dedica à organização de festas e comercialização de artigos para festas de crianças. Dado que o sócio não esperava que a sociedade tivesse um crescimento muito acentuado nos primeiros anos, optou pelo regime simplificado do IRC. No ano de 2022, apresentou os seguintes rendimentos: vendas de mercadorias 100 mil euros, subsídio à exploração 6 mil euros, rendimentos de aplicação financeira 4 mil euros e foram suportados encargos com uma viatura ligeira de passageiros no valor de 8 mil euros, incluindo neste valor a depreciação do período. O custo de aquisição da viatura é inferior a 27.500 euros. Tendo em conta estes elementos, a matéria coletável do sujeito passivo no período de 2022 foi de, a linha A, 8.400 euros, a linha B, 12.300 euros, a linha C, 9.200 euros ou a linha D, 7.600 euros. Uma destas possíveis respostas está correta. Vamos agora falar um pouco sobre o regime simplificado do IRC e depois vamos responder a esta mesma questão. O que é o regime simplificado do IRC? É uma matéria que, ao nível do código do IRC, ela está prevista nos artigos 86A, que é o âmbito de aplicação do regime simplificado de determinação da matéria coletável, e depois o artigo 86B, que é a determinação da matéria coletável. Bom, vamos começar por abordar o âmbito de aplicação, ou seja, a que sujeitos passivos se pode aplicar este regime simplificado. Vou recorrer aqui ao manual sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, que elaborei para os cursos práticos da Certform, e na página número 42 temos uma abordagem ao regime simplificado e que se trata do que está estabelecido no artigo 86A quanto ao regime simplificado e ao âmbito da sua aplicação. Podem optar pelo regime simplificado os sujeitos passivos residentes, não isentos nem sujeitos a um regime especial de tributação, que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que cumpram cumulativamente as seguintes condições. Portanto, para que os sujeitos passivos de IRC possam optar pelo regime simplificado, eles têm que cumprir as seguintes condições, e todas elas, ou seja, são cumulativas. Apresentem no período de tributação imediatamente anterior um montante anual e líquido de rendimentos e um total de balanço não superior a 200 mil euros em termos de rendimentos e não superior a 500 mil euros em termos do balanço. E não estejam legalmente obrigados à revisão legal de contas,
o capital social não seja detido em mais de 20%, direta ou indiretamente por entidades que não cumpram os requisitos anteriormente mencionados, exceto quando sejam sociedades de capital de risco ou investidores de capital de risco, adotem o regime de normalização contabilística aplicável às microentidades e não tenham renunciado à aplicação do regime nos 3 anos anteriores, com referência à data em que se inicia a aplicação do regime. Então estas são as condições cumulativas para que um sujeito passivo de IRC possa optar pelo regime simplificado. No período do início da atividade, o enquadramento no regime simplificado de determinação da matéria coletável faz-se verificados os demais requisitos em conformidade com o valor anualizado dos rendimentos estimados, constante declaração de início de atividade. Há que fazer no início de atividade uma previsão e, com base nessa previsão anualizada, sendo obviamente os rendimentos não superiores a 200 mil euros e o balanço não superior a 500 mil euros, mais os demais requisitos, o sujeito passivo pode, no início da atividade, ficar enquadrado pelo regime simplificado. Este regime simplificado, como é que ele funciona no âmbito do cálculo da determinação da matéria coletável? Bom, aqui é o próximo artigo, o 86b. E o artigo 86b, ele vai nos indicar os coeficientes que vão ser aplicados aos vários tipos de rendimentos que a empresa, que o sujeito passivo, venha a obter. Então, de acordo com o número 1, a matéria coletável relevante para efeitos de aplicação do presente regime simplificado obtém-se através da aplicação dos seguintes coeficientes, ou seja, em função das tipologias de rendimentos, aplicam-se coeficientes, nomeadamente os que estão estabelecidos no número 1 e na alínea A, 0,04 sobre as vendas de mercadorias e produtos, bem como das prestações de serviço efetuadas no âmbito de atividades de restauração e bebidas e de atividades hoteleiras e similares, com exceção daquelas que se desenvolvam no âmbito da atividade da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade moradia ou apartamento, que tem mais à frente os seus próprios coeficientes específicos para este tipo de atividades. E depois temos outros coeficientes, nomeadamente 0,75 para os rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151 do Código do IRS, no âmbito das prestações de serviços. Depois temos 0,10 dos restantes rendimentos de prestações de serviços e dos subsídios destinados à exploração. Se forem subsídios não destinados à exploração, aplicar-se-á 0,30 e 0,95 dos rendimentos provenientes da mineração de criptoativos, de contratos que tenham por objeto a cessão ou utilização temporária da propriedade intelectual ou industrial ou a prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico, dos outros rendimentos de capitais, do resultado positivo de rendimentos perdiais, do saldo positivo das mais e menos-valias dos restantes incrementos patrimoniais e, por aqui fora, são estabelecidos aqui um conjunto de coeficientes a aplicar aos rendimentos obtidos pelos sujeitos passivos que tenham optado pelo regime simplificado ao nível do IRC. Como estamos a ver, a matéria coletável, para quem opta pelo regime simplificado, ela é calculada mediante a aplicação de coeficientes. E relativamente agora ao exame,
Vamos resolver, porque aquilo que acabei de explicar já tem tudo para resolver a respectiva questão de exame. Quais foram os rendimentos que a Unlimited Parties Unipessoal Limitada, que segundo os pressupostos aqui é uma entidade que é considerada microentidade e, portanto, vamos considerar que ela está naturalmente abrangida pelo regime simplificado porque não ultrapassou aqueles limites e aquelas condições estabelecidas no artigo 86A verificam-se cumulativamente. E quais foram os rendimentos desta empresa em 2022? As vendas de mercadorias foram 100 mil euros. Os subsídios à exploração, 6 mil euros. E os rendimentos de aplicação financeira, que são outros rendimentos de capitais, 4 mil euros. Portanto, nós acabamos de ver que relativamente às vendas aplica-se um coeficiente de 0,04, que relativamente aos subsídios da exploração 0,10 e que relativamente aos outros rendimentos de capitais 0,95. Acabamos de ver isso agora na análise do artigo 86B. Não é? Portanto, 0,04 sobre as vendas de mercadorias, 0,10 destinados aos subsídios destinados à exploração e 0,95 relativamente a outros rendimentos de capitais. Artigo 86B, números 1, a linha A, a linha C e a linha E. E vai ser na base destes coeficientes que nós vamos resolver isto. Portanto, eu vou utilizar aqui, a partir do portal das finanças, o anexo do regime simplificado e a partir de lá calculo rapidamente a matéria coletável da empresa. Vamos ali ao portal das finanças então. Este é o anexo E, que é o anexo de regime simplificado, artigos 86A e 86B do Código do IRC. É aqui, neste anexo, ao modelo 22 do IRC, que estes sujeitos passivos declaram, nomeadamente no quadro 03, apuramento da matéria coletável, no campo número 1, as vendas de mercadorias, que foram de 100 mil euros, e vejam que automaticamente depois aplicar-se-á ali o coeficiente 0,04, que corresponderia a 4 mil euros de matéria coletável. Depois, temos aqui no quadro, no mesmo quadro, no campo 4, nos rendimentos, a questão dos subsídios à exploração. Aqui no quadro, no campo 5, os subsídios à exploração foram de 6 mil euros, o que multiplicando pelo coeficiente 0,10 prefaz 600 euros. E depois temos outros rendimentos de capitais, que aqui neste anexo seria no campo número 9, que se cifram em 4 mil euros e multiplicando 4 mil euros por 0,95 temos 3.800 euros de matéria coletável. E foram estes os únicos rendimentos que esta empresa teve. Portanto, qual é então a sua matéria coletável? Vejamos, 4.000 relativamente a 4% das vendas, portanto são 4 mil euros, mais 600 euros relativos ao valor, ao coeficiente que nós acabamos de aplicar de 0,10 ou de 10% do subsídio ou dos subsídios à exploração e depois 0,95 dos outros rendimentos de capitais, temos 3.800 euros. Portanto, isto prefaz 8.400 euros de matéria coletável, para um total de 110 mil euros de rendimentos que esta empresa obteve. Esta é matéria coletável.
em conformidade com o regime simplificado. E, portanto, esta matéria coletável que se determina aqui neste anexo ao modelo 22. Depois, na própria declaração modelo 22, que é o rosto, no quadro 09, que é o apuramento da matéria coletável, vai surgir esta mesma matéria coletável, pois ela terá de surgir no final do quadro 9. Matéria coletável não isenta, do anexo E, 8.400 euros. Isto é matéria coletável. Agora, não é o valor do IRC que se vai pagar. É matéria coletável. É o valor sobre o qual será aplicada ou serão aplicadas as taxas de IRC. Porque as taxas gerais de IRC, e voltando agora ao código do IRC, seguidamente ao apuramento da matéria coletável, aplicar-se-ão a taxa ou as taxas de IRC, porque no fundo atualmente as pequenas e médias empresas, e aqui estamos a falar do artigo 87 do Código do IRC, até aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável aplica-se a taxa de 17%. E quando a matéria coletável é superior a 50 mil euros, aplicar-se-á ao excesso, ao excedente, a taxa de 21%. Se não estiver classificada como uma pequena ou média entidade, ou como uma small mid-cap, ou seja, estamos a falar das grandes entidades, às quais se aplica a toda a matéria coletável a taxa de 21%. Portanto, mas isso é após a determinação da matéria coletável. Uma vez determinada a matéria coletável, ao nível da estrutura do cálculo do imposto, segue-se o cálculo do imposto propriamente dito, e que na declaração modelo 22 é realizado no quadro 10. É aqui que nós vamos aplicar os 17% de taxa de IRC aos primeiros 50 mil euros. Aqui no modelo 22 ainda está a fazer referência a 25 mil euros, mas a partir de 2023, com o Orçamento Geral de 2023, passou a 50 mil euros, como já vimos no Código do IRC. Portanto, eles depois no Portal das Finanças vão ter de alterar aqui, atualizar para 50 mil euros para estar em conformidade com a nova legislação. Porque estamos a falar do Orçamento Geral do Estado 2023, que no fundo, só quando as empresas entregarem a declaração modelo 22 até 31 de maio de 2024, é que vão usufruir de 17% até aos primeiros 50 mil euros. Porque até então era 17% até aos primeiros 25 mil euros. E só a partir daqui é que se vão aplicar, nomeadamente a derrama municipal, se estiver sujeito, e as tributações autónomas. As tributações autónomas só agora é que são aplicadas. Elas são aplicadas posteriormente à determinação da matéria coletável. Por isso, aqui na questão de exame, quando se faz referência que foram suportados encargos com uma viatura ligeira de passageiros no valor de 8 mil euros, incluindo o valor da depreciação do período, e que o custo desta viatura foi inferior a 27.500 euros, estes dados serviriam para calcular a tributação autónoma que incidiria sobre os encargos com a viatura ligeira de passageiros, mas para efeitos da resposta à questão de exame é irrelevante, porque eles apenas querem a matéria coletável. E para a matéria coletável tivemos os rendimentos, tivemos os coeficientes e foi calculada a matéria coletável, conforme eu já referi. Lembram-se que utilizei o anexo E, onde calculei, em função dos rendimentos, a matéria coletável que prefaz 8.400 euros. E a resposta é esta.
Ou seja, tendo em conta estes elementos, a matéria coletável do sujeito passivo no período de 2022 foi de, a linha A, 8.400 euros. Esta é a resposta correta. Agora, vamos falar só um bocadinho sobre as tributações autónomas. Aqui não é relevante porque aquilo que eles pedem é matéria coletável. Mas se eles pedissem, em vez de matéria coletável, o IRC ou o imposto estimado para o período, aí sim, aí nós teríamos de entrar em linha de conta com a taxa que iria incidir sobre a matéria coletável para calcular a coleta, eventualmente a derrama municipal se a empresa estivesse sujeita e também as tributações autónomas. E relativamente às tributações autónomas sobre as viaturas e para 2023, nós temos uma série de tributações autónomas sobre os encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros e determinadas viaturas de mercadorias referidas na linha B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto sobre Veículos, Motos e Motociclos. Estas viaturas, excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, ou seja, estas viaturas referidas no artigo 88 do Código do IRC, porque as tributações autónomas têm a ver com o artigo 88 do Código do IRC. Se o seu custo de aquisição for inferior a 27.500 euros e se a empresa não tiver tido prejuízo fiscal, regra geral é de 10% a tributação autónoma. Se o custo estiver compreendido entre 27.500 e inferior a 35.000 euros, 27,5% sobre todos os encargos relacionados com as viaturas. Estes encargos são as depreciações do período, o seguro, combustíveis, o seguro, como já referi, os combustíveis, aparcamentos, portagens, enfim, toda a linha de gastos, de encargos relacionados com a viatura ligeira de passageiros, manutenção, conservação, por aí fora. Se o custo de aquisição for igual ou superior a 35.000 euros, seria de 35%. Quando se trata de uma viatura híbrida plug-in, cuja bateria possa ser carregada através da ligação à rede elétrica e tem uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km, emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro percorrido, se o valor da aquisição ou o custo de aquisição é igual ou inferior a 27.500 euros, paga 2,5% sobre os seus encargos. O custo de aquisição igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, 7,5%. Se o custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros, 15%. Estas mesmas percentagens, elas efetivamente aplicam-se às viaturas ligeiras híbridas plug-in, mas têm que ter estas características. Porque se não tiver estas características, vai para o regime geral. As viaturas ligeiras de passageiros movidas exclusivamente a gás natural veicular e de acordo com os custos de aquisição já referenciados anteriormente, porque são os mesmos, têm as mesmas tributações autónomas dos híbridos plug-in com as características já referidas. Tratando-se de uma viatura 100% elétrica, ou movida exclusivamente a energia elétrica, em 2023, de acordo com o Orçamento Geral do Estado para 2023, com custo de aquisição superior a 62.500 euros, estas viaturas, os seus encargos, os encargos relacionados com estas viaturas, estão sujeitos a 10%. Depois haverá agravamento de tributações autónomas no caso de as entidades apresentarem prejuízo fiscal, mas isso enquadra-se no regime geral do código do IRC, uma vez que no regime simplificado
efetivamente calcula-se diretamente a matéria coletável, não se passa pelo lucro tributável, depois dedução de prejuízos para matéria coletável, como acontece no regime geral. Não, no regime simplificado, como já vimos, faz-se imediatamente o cálculo da matéria coletável. Não haverá a dedução de prejuízos fiscais, uma vez que sobre os rendimentos aplica-se ou considera-se imediatamente a aplicação dos coeficientes estabelecidos no artigo 86b do Código do IRC. Bom, isto para demonstrar que aqui não há, neste caso do exame, a questão dos encargos com a viatura ligeira de passageiros não seria relevante, porque só se pretendia o cálculo da matéria coletável, que, conforme já vimos, era de 8.400 euros. Se pedissem o imposto estimado para o período, aí sim, teríamos de considerar a coleta, as tributações autónomas, eventualmente a derrama municipal. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.